Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Prazer falar com vocês novamente ao vivo, trazendo aí os destaques do noticiário econômico do dia, tentando trazer para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora durante aí as transmissões do Boletim Censura Livre. Convidando aí nossos ouvintes que estiverem nos assistindo por vídeo no Facebook, como também no YouTube, depois a já apertar o botão do curtir e compartilhar para fortalecer o projeto. Aqueles que não puderem nos acompanhar pela live, vocês podem nos ouvir em direto pelo nosso site, né, o www.cewebradio.com, e, é claro, pelos aplicativos de rádio online, como iRádios, Rádiosnet, e, é claro, baixar o nosso exclusivo lá na Play Store para smartphone, tablet e Smart TV. Antônio, é contigo. O destaque de hoje: governo coloca a classe média na mira. Mais taxas sobre a cesta básica e menos deduções no imposto de renda. Por favor, Almir. Então, Antônio, o governo Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso de proteger a classe média, de ter menos taxação, menos impostos, né, de permitir com que os assalariados e os empresários, né, principalmente os pequenos empresários, pudessem ter mais folga para consumir e investir. Esse era um discurso recorrente: menos Estado, né, e mais iniciativa privada, mais liberdade econômica, menos impostos. Mas, ao longo dos meses, a gente está vendo justamente o contrário disso tudo, né? O governo faz sistematicamente várias tentativas, quando não efetiva, de aumentar o peso da carga tributária justamente sobre esse setor da população. Enquanto isso, não se discute nada de criação de impostos sobre grandes fortunas, imposto de renda progressivo que atinge as grandes empresas, como o retorno da taxação do imposto de renda sobre lucros e dividendos, né, de acionistas de empresas. Então, esse conjunto poderia gerar caixa suficiente para a União, ou mesmo para estados e municípios, muito maior do que foi a economia proporcionada pelo corte da Previdência, né, com a reforma da Previdência, que retirou direitos históricos de trabalhadores, vai obrigar trabalhadores a trabalhar mais anos, a contribuir mais e por mais anos, né, além dos cortes de benefício, né. Então, nós estamos falando agora, nesse momento, dos anúncios do governo referentes a cortar deduções no imposto de renda. Hoje, a classe média, que paga imposto de renda, né, é o principal, e lembrando que no Brasil a carga tributária é muito grande sobre consumo e sobre rendas diretas, né? Nós, diferentemente de outros países que têm até cargas tributárias maiores, de 40%, 50%, na qual eles incidem sobre grandes fortunas e sobre patrimônio. Aqui no Brasil é mais sobre consumo e sobre renda direta, assalariada, né? É o chamado imposto na fonte. E aí o governo quer cortar justamente as deduções, dedução de saúde, dedução de educação, que são abatimentos que, na declaração de ajuste anual, né, o contribuinte que está na faixa de imposto de renda, né, ele pode fazer. Então, o governo quer cancelar essas deduções. O governo também já insiste em reduzir as faixas de alíquota. Ele quer... Hoje nós temos 5 faixas, ele quer simplesmente colocar um valor único, uma alíquota, um percentual único, o que alivia não os setores mais baixos da classe média, mas principalmente os ricos, né? Os setores mais altos, né, de classe média ou mesmo de ricos. E também se volta a uma outra questão, quer dizer, o governo se volta
a cobrar imposto sobre uma série de remunerações que hoje são isentas, né? Como 13º, como aposentadoria, né? Nós temos hoje uma série de adicional de férias, nós temos uma série de remunerações que são consideradas subsídios ou são consideradas, né, compensações e que são isentas, e o governo, nesse momento, vem estudando taxá-las, né, ou mesmo com a mudança na legislação, com a reforma da Previdência e com as alterações das leis, de algumas leis, praticamente já se vislumbra que vai sim ser implementado essas deduções, essas cobranças em algo que antes era isento. Então, todo aquele discurso do Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro de aliviar a carga sobre o trabalhador de classe média, seja assalariado, seja micro e médio empresário, vem se revelando uma verdadeira falácia e apenas um discurso eleitoreiro, né, para tentar arregimentar a classe média, o que acabou acontecendo. Na prática, o governo insiste nessa abordagem, que é sempre jogar o peso sobre a classe média e aliviando a carga dos ricos, né? Os trabalhadores mais pobres, apesar de não pagar imposto de renda, eles também são um setor muito afetado, porque boa parte dos impostos sobre consumo se mantém. Mesmo agora a discussão sobre a reforma tributária, inclusive o fim do ICMS e também dos seus equivalentes federais, como o IPI, né, o governo quer simplesmente convertê-los num novo tipo de imposto sobre valor agregado, né, sobre consumo. Então, mantendo ou mesmo ampliando a carga sobre consumo. E aí, gente, várias simulações mostram que hoje um trabalhador mais pobre, um trabalhador que ganha até 2, 3 salários mínimos, ele paga praticamente quase 40% da renda dele, com impostos. Mesmo que ele não pague imposto sobre propriedades, como IPVA, ou mesmo IPTU, ITR, ou o imposto de renda. Então, a abordagem do governo é muito mais para garantir equilíbrio fiscal, custe o que custar, porque o equilíbrio fiscal, receitas e as despesas da União, garante a manutenção do pagamento da dívida pública, e hoje quase 50% do orçamento da União é para pagar os títulos em mãos dos bancos. E os bancos são aqueles que controlam os políticos e controlam a imprensa. E, de certa maneira, impõem a agenda política e econômica do país. Então, o objetivo do governo é sempre muito mais o equilíbrio fiscal, né, ou garantir receitas, do que, de fato, desonerar para gerar empregos e alívio, né, no poder de compra do trabalhador e da trabalhadora, mesmo trabalhador e trabalhadora de classe média. Antônio, com você no estúdio. Almir, pedi licença a você aqui para fazer um registro. Hoje é aniversário da nossa ouvinte Ernestina Silva. Um grande abraço aqui, parabéns. Estão na escuta a Eloni Muniz, o Cristiano Burmark, a Sara Uchoa, quem mais? O William Azevedo também na escuta aqui do Boletim Censura Livre, versão reduzida, aliás, Economia Fácil, versão reduzida no Boletim Censura Livre. Um grande abraço, amigo, um excelente dia. Abraço, Antônio. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Esta foi a participação do nosso amigo economista Almir Cesar Filho, aqui no Boletim Censura Livre, quadro Economia Fácil, versão reduzida. Você pode ouvir o boletim na íntegra, voltando na nossa página, ou então, mais tarde, lá no YouTube, o Almir Cesar Filho, né, sempre sobe para o canal do YouTube, do Economia Fácil, todas as participações aqui no nosso programa, e também o programa das quintas-feiras, Economia Fácil, versão estendida. Economia é Fácil, versão reduzida.
Apresentação: Almir César Filho.